9 posturas para a presença. Sente-se direito. Sua avó. Quando deveríamos exibir uma postura de poder? A maioria de nós se beneficiaria de uma carga de poder antes de uma entrevista de emprego, de uma reunião com uma figura autoritária, de um debate em sala de aula, de uma conversa difícil, de uma negociação, de uma audição, de um evento atlético ou de uma apresentação diante de um grupo. Pessoas também têm escrito para mim sobre a utilidade da postura de poder, antes de adentrar situações novas, conhecer pessoas ou falar outra língua em um país estrangeiro, ao defender a si mesmo ou outra pessoa. Ao pedir ajuda, ao terminar um relacionamento profissional ou pessoal, ao pedir demissão, antes de receber ou dar feedback crítico. Nem todos enfrentam os mesmos tipos de desafios ou se sentem intimidados pelas mesmas experiências. Por isso é importante observar as situações e pessoas que desencadeiam a linguagem corporal impotente para assim saber quando aplicar a postura de poder preparatória. Você também se beneficiará enormemente caso consiga adotar o hábito de verificar sua postura em situações desafiadoras e de maneira geral ao longo do dia. Prepare-se com posturas grandiosas. Faça uso das posturas grandiosas para falar a si mesmo antes de enfrentar um grande desafio. Ao ocupar confortavelmente o máximo de espaço possível nos momentos que precedem o desafio, você está dizendo a si que é poderoso, que detém o controle e se emancipando para levar seu eu mais arrojado e autêntico ao desafio. Você está otimizando seu cérebro para estar 100% presente quando entrar. Pense nisso como um aquecimento pré-evento. De certo modo, todo dia representa um desafio. Prepare-se fazendo das posturas pudarussas a primeira atividade do dia. Saia da cama e pratique algumas de suas posturas favoritas só por uns minutos. Em casa e em outros espaços pessoais, você não está restrito por normas sociais, estereótipos ou posição hierárquica. Em outras palavras, pode parecer tão dominante quanto queira. Aproveite-se disso, adote posturas grandiosas nesses espaços. Na medida do possível, aproveite ao máximo a privacidade em espaços públicos. Adote posturas num elevador, na cabine do banheiro, entre lances de uma escadaria. Em salas de espera, não sente curvado sobre o celular. Fique de pé ou caminhe pelo ambiente. Caso não consiga adotar fisicamente uma postura, faça-o mentalmente. Imagine-se na postura mais poderosa e expansiva na qual consegue pensar. Seja um super-herói em sua bolha de pensamento. Se for encarar uma situação desafiadora e não tiver opção senão ficar sentado, enrosque seus braços em torno do espaldar da cadeira e junte as mãos. Isso o forçará a abrir os ombros e o peito. Se for possível, chegue antes de seu público ao local da apresentação. Sinta-se à vontade ocupando o espaço e se expandindo. Torne o seu espaço, de modo que seu público esteja vindo à sua casa, e não você à casa dele. Um presente com boa postura tão importante quanto adotar posturas pudarussas e ousadas antes de situações desafiadoras é manter posturas menos ousadas. Ousadas, porém ainda fortes, eretas e abertas, durante situações desafiadoras. Uma postura de poder é ótima quando você está se preparando para um encontro desafiador, mas não é tão boa assim no meio de uma reunião.
Adotar posturas de alto poder em interações reais muito provavelmente será um tiro pela culatra. Violará normas, fará com que os outros se encolham e assim por diante, como já expliquei. Tampouco é fácil manter uma boa postura enquanto você trabalha em seu computador o dia inteiro. Felizmente, existem umas coisinhas sutis que podem ser feitas quando bancar o gorila não for garantia de sucesso. Enquanto estiver se apresentando ou interagindo, sente-se ou fique de pé, ereto. Mantenha os ombros aprumados e o peito estufado. Respire lenta e profundamente. Lembre-se de como a respiração adequada é capaz de nos centrar. É difícil fazer isso com os ombros caídos e o peito contraído. Mantenha o queixo elevado e nivelado, mas não o empine ao ponto de olhar as pessoas de modo arrogante. Quando estiver parado, mantenha os pés no chão, sem cruzá-los na altura dos tornozelos. Você deve se sentir firme, não? Como se fosse perder o equilíbrio caso alguém o empurrasse levemente ou esbarrasse em você. Sempre que puder, movimente-se. Quando se trata de falar em público, uma das maiores tendências das últimas décadas é afastar-se do púlpito. Por quê? Porque o movimento envolve mais o público. E também é mais energizante e poderoso para o orador. Permite ocupar mais espaço, uma porção maior do ambiente. Se o espaço permitir, dê alguns passos, depois pare enquanto continua falando. Não fique caminhando de um lado para outro. Isso dá a impressão de nervosismo e irritação. Os movimentos não devem ser irregulares nem contínuos, mas claros e definidos. 2. Use apoios. Se seu corpo tende a se contrair em posturas impotuntes quando você fala, tente usar apoios que o obriguem a se alongar. Se estiver em pé, apoie a mão sobre uma mesa, as costas de uma cadeira ou uma lousa. Se estiver sentado, incline-se para a frente e ponha as mãos na mesa, ou certifique-se de que seus braços estão repousando nos braços de uma cadeira, e não em seu colo. Se não tiver um grande apoio, use um pequeno, segure um copo d'água, uma caneta laser ou um controle remoto, qualquer coisa que impeça você de contrair os braços e de apertar ou cruzar as mãos. Adote gestos abertos, eles são fortes e acolhedores. Por exemplo, quando seus braços ficam estendidos com as palmas das mãos para cima, parecem acolhedores e sinalizam confiança. Evite braços de pinguim. Quando as pessoas se sentem ansiosas e impotentes, costumam imobilizar os braços, das axilas ao cotovelo, lateralmente, gesticulando apenas com os antebraços. Tente. Esse é outro meio de nos contrairmos, e faz com que nos sintamos desajeitados e ansiosos e sejamos vistos assim. 3. Ouvi esse conselho útil de bons amigos, os escritores e especialistas em linguagem corporal John F. e Matt Colt. Não ocupe apenas o espaço físico, ocupe o espaço temporal. Esse conselho vale para todos os contextos em que você fala, a não ser que esteja disputando uma competição em que deva responder a tudo depressa, seja durante uma apresentação, uma venda, uma entrevista, uma conversa difícil, uma discussão com seu médico ou uma reação a uma crítica no trabalho. Quando nos sentimos inseguros e perturbados, apressamo-nos, temendo estar consumindo muito tempo, e parecemos ansiosos por fugir. Faça pausas.
Apavorados com silêncios, deixamos de explorar o enorme poder das pausas. Tente relaxar os músculos de sua garganta de modo que sua voz mantenha um tom natural. Caso cometa um erro que é inevitável, não se permita contrair-se. Ao sentir que está começando a se contrair, resista. Aprume os ombros, estique o corpo e se energize. Fique atento à postura no decorrer do dia. É importante evitar recair nas posturas impotentes que costumamos assumir inconscientemente. Como fazê-lo? Observe o que está acontecendo nos momentos em que começa a se contrair, desanimar e desaparecer. Quais situações e estímulos o levam a se encolher? Quais idiosincrasias o levam a se sentir impotente? Essa percepção, por si só, vai ajudar a resistir ao impulso na próxima vez que se encontrarem apuros semelhantes. Prepare lembretes de posturas para si mesmo. Faça do celular um aliado, não um inimigo. Programe-o para lembrá-lo de conferir sua postura de hora em hora. Mas não se incline sobre ele. Cole post-its marca registrada nas portas, em seu escritório, em casa e na tela do computador. Conte com a ajuda de amigos confiáveis, familiares e colegas de trabalho. Peça que avisem quando você estiver desleixado, e pergunte se querem que faça o mesmo para eles. Organize os espaços em que você passa seu tempo, de modo a facilitar a boa postura. Meu colaborador Nico Torley coloca o mouse a uma distância que o obriga a expandir o corpo para usá-lo. Pendure no alto das paredes ao seu redor fotos de pessoas e coisas que o deixam feliz para induzi-lo a se alongar e olhar para cima. Se você costuma dormir encolhido, em posição fetal, alongue-se na cama antes de adormecer. Caso acorde encolhido, alongue-se antes de sair da cama. Combine posturas poderosas com as rotinas diárias. Por exemplo, minha assistente de pesquisas, Ana, mantém uma das mãos no quadril enquanto escova os dentes. Se você passa um tempão falando ao telefone, use fones de ouvido e estique-se enquanto fala, ou ouve, em vez de recolher os braços para segurar o aparelho. Estamos aprendendo cada vez mais sobre os muitos benefícios para a saúde e a mente provindos do ato de ficar de pé, e não sentado, no trabalho, ao computador, etc. Na medida do possível, faça uma tentativa. 4. Faça pausas ao longo do dia para caminhar. Na verdade, cogite fazer reuniões andando, que, além de melhorarem seu humor, também levam a uma melhoria da comunicação. Comunicação, do envolvimento no trabalho e da resolução criativa de problemas. 5. Você pode comprar um dispositivo portátil para monitorá-lo e lembrá-lo de corrigir a má postura, embora o custo seja um impeditivo para muitas pessoas. Essa tecnologia está progredindo a uma velocidade espantosa, de modo que não recomendarei nenhum dispositivo específico. Sente frio em seu escritório com ar condicionado. Pare de se enrolar numa bola fetal sob o chale, cachecol, lençol, cardigan imenso ou seja lá o que você usa. Simplesmente use roupas adequadas. Explore as ocasiões sociais que tiver para se alongar, como malhar, correr, praticar yoga e dançar. Não desperdice as oportunidades de se expandir. Não há texto nesta página.